A Bíblia me pede para não confiar em ninguém investido de autoridade absoluta. Isto porque nem a farda, nem o jaleco branco, nem a toga, nem a gola clerical santificam o homem. O poder corrompe, como alguém já disse, e o poder absoluto corrompe absolutamente. C.S. Lewis declara que há duas formas, eu concordo inteiramente com ele, de você apoiar a democracia. Uma que ele considera romântica e outra que ele reputa como mais realista. A primeira parte de um conceito ingênuo sobre a natureza humana, que todos os homens são tão bons, tão sábios, que têm o direito de participar do governo. A outra corresponde ao exato oposto da primeira. Os homens são tão perversos, são tão ambíguos, são tão egoístas, que nenhum deles pode ser investido de uma autoridade que não seja passível de questionamento, de ser confrontada, de ser objeto, portanto, da indignação daquele que se sente violado no seu direito. E violação de direito praticada justamente por este, que se considera livre para governar pessoas sem o consentimento das mesmas. A palavra de Deus declara na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, a seguinte coisa: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm, cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isto, portanto, tem uma implicação teológica profunda. É algo que se relaciona ao chamado campo da soteriologia, da doutrina da salvação. Se o homem é isso, ele precisa de salvação. Para crer é necessário que ele seja regenerado. Só a graça de Deus para quebrar o domínio do pecado em sua vida, permitindo assim com que este se aproxime do seu Criador. Mas é óbvio que uma passagem como essa nos apresenta profundíssimas implicações políticas. Por um lado, nós não podemos ser românticos com relação à vida em sociedade, a ponto de nós julgarmos que é possível nós alcançarmos um tamanho nível de igualdade social que elimine o monopólio do uso da força por parte do Estado. Porque, infelizmente, a nossa tendência inexorável ao egoísmo exige que as nossas paixões sejam controladas pelo temor da punição. Agora veja só, se eu não posso ser romântico com relação aos cidadãos, aos governados, eu não posso ser romântico com o rei, com o que governa. Porque uma doutrina como essa, ou uma passagem como a que nós acabamos de ler, aplica-se também à vida da autoridade pública. Se ela é isso, é necessário, portanto, que a sociedade se organize de uma tal maneira que nenhum desses seres, com essa tendência ao mal, exerça função de autoridade na sociedade que não possa ser questionada. É um absurdo o que está acontecendo no nosso país e de uma forma especial em nossas igrejas. Cristãos pedirem o retorno do regime militar é sintoma da penúria do
dos nossos púlpitos? Como que nós podemos almejar que canga seja colocada sobre os nossos ombros? Que sejamos tratados como gado, sabe? Que nos comportemos de modo infantil como meninos e meninas que se recusam a crescer, serem autores da sua própria vida e que, portanto, vivem em busca de um pai, de um protetor que faça por eles o que eles não têm interesse em fazer. Que isso? Eu fico a pensar que algumas pessoas, quer dizer, elas se imaginam neste mundo do controle totalitário, julgando que como essas pessoas vivem da casa para o trabalho, do trabalho para a casa, da casa para a igreja, sabe, seja quem for que ocupe esse posto maior no poder público, sua vida pouco sofrerá alteração. Mas para os que têm fome e sede de justiça, esse é o pior dos mundos. Porque se as coisas desandarem, se a economia não for bem, se a corrupção graçar, se houver prática de abuso de poder, estes irão para a rua gritar. Hoje, nós podemos fazê-lo, mas se perdermos esse direito democrático, o que nos restará ou é a morte, ou, para quem mora no Rio de Janeiro como eu, o aeroporto do Galeão para sumir do país. Então eu peço que, em nome de Jesus, você defenda a democracia. No meu problema, não tem nenhum problema com militar. O meu problema é com um homem investido de autoridade que não se questiona. Isso é inimaginável, isso é anticristão, é de uma ingenuidade monumental e que deve ser combatido por nós com veemência, porque estão aí os livros de história geral para nos mostrar o que acontece quando pessoas, em nome da segurança, abrem mão da liberdade. O que a história nos ensina é que quem abre mão da liberdade em nome da segurança perde a liberdade e a segurança. Olhe para o fascismo na Itália de Benito Mussolini. Olhe para a Alemanha de Adolf Hitler. Olhem para o stalinismo marxista da antiga União Soviética, dos países da Cortina de Ferro. Olhe para o Brasil dos anos 60, 70, início dos anos 80. Olhe para o Chile. Ditaduras de esquerda e de direita são diabólicas. Então, fica aqui o meu protesto contra evangélicos apoiando esta iniquidade. Fica aqui a minha expressão de carinho pelos militares, porque não estou falando contra eles. O que eu estou falando é contra esta tolice monumental, essa ingenuidade incomensurável e essa forma de ver a vida tão desconectada da mensagem de Cristo, pois o próprio Cristo declarou durante sua vida pública: acautelai-vos dos homens, foi o que ele falou para os seus discípulos. E por isso, portanto, não por ter um conceito romântico sobre a humanidade, que todos são excelentes e que, portanto, devem participar do governo, mas é justamente por não acreditar no homem e saber, repito, que o contato com o poder causa mutação nos seres humanos e faz com que estes percam de vista o fato de que são mortais. Que Deus tenha misericórdia do nosso país e que não haja nenhum retrocesso nas nossas conquistas democráticas.